podemos trazer aqui uma palavra uma mensagem sobre as tensões na perspectiva de Deus. O Salmo 103, verso 3 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Meu amigo, minha senhora, somos um ser integral, físico, social, intelectual e espiritual. Lucas 2,52. Martin Luther King diz que a religião trata com o céu e também com a terra, com o corpo e com a alma. O pecado não só separou o homem de Deus, mas também separou de si mesmo. O homem é um ser em conflito, um ser doente, esquizofrenizado, uma verdadeira guerra civil ambulante. A enfermidade atingiu não apenas o homem, mas também a natureza. Ela está gemendo, aguardando o dia da sua redenção. Romanos 8, 20 a 22. Na perspectiva de Deus, o corpo é tão importante quanto a alma. A dicotomia que afirma que Deus está interessado apenas na salvação da alma chama-se pietismo, e não se importa com o corpo, não possui base bíblica. Ela é fruto do dualismo grego que apregou a falsa ideia do espírito puro e da matéria má. Os gregos viam o corpo como o claustro da alma. A palavra de Deus, porém, nos oferece uma correta visão do grande valor do corpo. Primeiro, o corpo é santo, Romanos 12, 1. Segundo, o corpo será glorificado, Romanos 8, 11. Terceiro, o corpo é santuário de Deus, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Quarto, o corpo é meio de adoração, Romanos 12, 1. Quinto, o corpo é instrumento da ação de Deus, Filipenses 1, 20 a 24. O conceito saúde e doença sofreu profunda mudança na história. Até a Renascença, a medicina era à beira do leito. A partir daí o corpo passou a ser dissecado detalhadamente. Surgiu então a medicina tecnológica, a redução industrial. Criando os grandes centros urbanos, propiciou a proliferação do atendimento hospitalar. A medicina deixava de ser à beira do leito para ser medicina de massa, despersonalizada, impessoal, coletiva. O paciente deixava de ser uma pessoa que padecia para ser um caso, um órgão doente. Era a medicina organística que surgia. A Bíblia nos ensina muitos princípios importantes sobre a saúde. As leis cerimoniais estabelecidas por Deus suplantavam em termos de cuidado profiláticos a medicina mais avançada da época, em Êxodo 15, 26. A circunstância, por exemplo, é um dos meios mais eficazes para evitar o câncer no colo do útero. O menor índice dessa espécie de câncer está em Israel, em virtude da larga escala da circuncisão. O isolamento do leproso foi um avanço tremendo para tratar a questão da lepra, a mais temida enfermidade dos séculos antigos. Nem mesmo a peste negra nos séculos 13 e 14, que matou um terço da Europa, e o aparecimento da sífilis nos fins do século XV, produziram tal pavor. A lepra foi um terror nos séculos 6 e 7 e atingiu seu pico aterrador nos séculos 13 e 14. A lepra foi vencida quando os médicos voltaram-se para o princípio de Levítico 13 e 46. O enterrar as fezes era um expediente fundamental para evitar a proliferação de doenças. O livro de Levítico é um manual de medicina profilática, mais avançado que os mais modernos manuais de medicina da época. A doença
é uma das facetas do sofrimento humano. O mundo ainda geme com as suas dores. Ainda temos corpos corruptíveis, Romanos 8, 22 e 23. 2 Coríntios 5 e 2. 1 Coríntios 15 e 53. A Bíblia fala de homens santos que ficaram doentes. Eliseu, 2 Reis 13 e 14. Epafrodito, Filipenses 2, 25 e 27. Timóteo, 1 Timóteo 5 e 23. Trófimo, 2 Timóteo 4 e 20. Paulo, 2 Coríntios 12 e 7. Ao longo da história, vemos homens santos de Deus que lidaram com graves enfermidades. João Calvino era um homem muito enfermo. Richard Baxter, um dos mais piedosos puritanos da Inglaterra no século XVII, sofreu com constantes enfermidades. David Brainerd, um dos avivalistas do século XVIII, morreu com 29 anos de idade, vitimado por tuberculose. Poucos homens conheceram a intimidade de Deus como ele. Robert McKenney, pastor presbiteriano que viveu na Escócia, um dos grandes pilares da piedade no século XIX, morreu aos 29 anos, depois de enfrentar grave enfermidade. O maior pregador do século XIX, Charles Addison Spurgeon, sofreu severamente de gota e depressão. Muitos homens e mulheres de Deus ainda hoje sofrem com a enfermidade. A tese de que um crente fiel não fica doente é falsa e não tem amparo nas Escrituras Sagradas. Em 1818, concebeu-se um conceito de medicina psicossomática. Essa medicina vê o homem como uma unidade que sente e sofre de maneira global. Provérbios 12, 25, 15, 23, 17, 22, 18 e 14, Salmo 38, 2 a 4 e também 7 a 11. Toda cura é divina, mas nem toda cura é miraculosa. Deus cura pelos meios, sem os meios e apesar dos meios. O plano de Deus inclui tanto a medicina humana como a divina. Há lugar para a prevenção e a cura. Há lugar tanto para a oração da fé, quanto para a terapêutica do remédio. Há lugar tanto para a ação sobrenatural de Deus, quanto para a ação natural do conhecimento humano. A medicina não age à parte de Deus, isto é, separada de Deus, mas como instrumento de Deus. A pedra da incredulidade deve ser removida, a fim de vermos a glória de Deus. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. A paz não pode ser comprada nas farmácias. Ela não vem em comprimidos. Há muitos vícios e comportamentos desregrados que desencadeiam doenças tanto no corpo como na alma. O álcool é um assaltante de milhões de cérebros. Há doenças coronárias e câncer empacotados nos maços de cigarro. A cegueira pode vir pela gonorreia. Várias doenças físicas e mentais podem surgir pela sífilis. Com a intervenção da penicilina na década de 1940, parecia que as doenças sexualmente transmissíveis iriam recuar. Mas isso não aconteceu em todos os países. Louvado seja o nome santo do Senhor. As doenças destroem milhões de pessoas em todo o mundo. 1 Coríntios 6, 18, Romanos 1, 24 a 28. A AIDS é ainda hoje uma pandemia em alguns países africanos. O preservativo é uma medida paliativa e insuficiente, pois ao mesmo tempo que tenta evitar as consequências, estimula a causa.
Os superlativos do sexo são hoje a causa de doenças terríveis no corpo, mas nas emoções e na alma. Uma mente transtornada resulta num corpo doente, provocando distúrbio nos sistemas digestivos, circulatório e nervoso, nos músculos e nas articulações, e também doenças de pele. O problema não é fundamentalmente o que você come, mas a preocupação que devora você. As pessoas que guardam mágoa são como aqueles que tomam veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Há um alto preço na vingança. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa adoece. A ordem é amém ou pereçam. A verdade dos fatos é que no momento em que começo a odiar uma pessoa, torno-me seu escravo. O indivíduo que eu odeio me acompanha aonde vou. Não posso escapar dessa pressão da mente. O indivíduo que eu odeio não me permite saborear a comida. O indivíduo que eu odeio não me permite dormir. Minha cama é uma tortura. Realmente devo entender que sou um escravo do indivíduo sobre quem recaiu meu ódio. Circula no cenário religioso contemporâneo muitas posições extremadas e equivocadas acerca desta questão da enfermidade. Eis algumas delas. O diabo é o protagonista de todas as enfermidades. Se a enfermidade é obra de Satanás, devemos rejeitá-la como rejeitamos o pecado. Não devemos orar pela cura dizendo se for da tua vontade. É a vontade de Deus curar sempre. A falta de fé e o pecado são a única causa que inibe a cura. Toda enfermidade é consequência de um pecado específico e pessoal. Os protagonistas dessa visão entendem que a expiação incluiu tanto perdoados pela cruz, devemos necessariamente ser curados pela cruz. No entanto, tanto Isaías quanto Pedro, Isaías 53, 4 e 5, 1 Pedro 2, 24 a 25, estão falando da expiação do pecado e não da enfermidade. O texto de Pedro explana 5 elementos da salvação. Primeiro, o fato da salvação. Versículo 24. Segundo, os propósitos da salvação. Versículo 24b. Terceiro, os meios da salvação. Versículo 24c. Quarto, a necessidade para a salvação. Versículo 25, parte A. E quinto, o resultado da salvação. Versículo 25, parte B. Assim, 1 Pedro 2, 24 e 25 tem tudo que ver com a cura espiritual que a palavra de Deus chama de salvação. Pedro realmente confirma o indivíduo, o divino propósito do sofrimento na vida humana em vez de eliminá-lo. Porque Isaías 53 não é expiatório quanto à enfermidade. O nosso corpo é corruptível. Ele irá se degenerar até morrermos. Nós temos várias referências, Tiago 2,26, Romanos 8 e 23, 1 Coríntios 15, 50 a 54. Cristo morreu pelos nossos pecados, Mateus 1 e 2, João 1 e 29, 2 Coríntios 5, de 1 a 3. Cristo foi feito pecado e não doença, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Cristo perdoou os nossos pecados e não as nossas doenças, 1 João 2 e 12. Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados e não por as nossas doenças. Gálatas 1, 3 e 4. A Bíblia ensina que se uma pessoa é verdadeiramente salva, ela não pode perder a sua salvação. Se a cura física imediata está incluída na expiação, então poderíamos ficar doentes, nem morrer, mas a Bíblia diz que todos vamos morrer. Como verdadeiros crentes, somos segurados da nossa salvação eterna, mas não da nossa saúde física. Se a cura imediata está incluída na expiação, e se ela explica-se ao físico,
Aqueles que pedem pela fé a cura e não recebem devem ter também dúvida quanto ao perdão de seus pecados e sua salvação. Se a cura do corpo está incluída na expiação, então, assim como a salvação é eterna, deveríamos ter um corpo imortal. Tanto Eunuco como Filipe entenderam que Isaías 53 trata da questão do pecado e não da questão da enfermidade. A cura está incluída na expiação, mas não para o tempo presente, só no céu. As lágrimas, a dor, a morte vão passar. Todas estas coisas irão passar. Aleluia. Há vários propósitos divinos na enfermidade. Ela em si não é boa, mas Deus pode usá-la para a sua glória. Por meio dela, Deus mesmo traz a nós um senso de eternidade, quebrantamento e humildade. Precisamos, porém, estar atentos para o fato de que há ainda hoje muitos embustes quanto a esse tema. Há também declarações de cura que nunca aconteceram. Há comércio do sagrado, há holofotes nos operadores da cura. Há o efeito placebo. As curas divinas tinham característica bem definida. Eram curas imediatas. Eram feitas tanto em lugares domésticos como em público. Acontecia em lugares ordinários e normalmente sem ocasiões planejadas. Eram curas que incluíam doenças incuráveis pela medicina da época. Lepra, cegueira, surdez, paralisia. Esses enfermos eram curados total e irreversivelmente. Essas curas eram inegáveis. Até mesmo os céticos precisavam se dobrar à sua evidência. Concluímos afirmando que cremos firmemente que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Porém, nem sempre é seu propósito curar. O nosso Deus é aquele que dá vida e também tira vida. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos. Nós somos do Senhor. Glória a Deus. Então a sua fé, coloque a sua fé em ação, porque Jesus ele tem poder de curar também, ele tem poder de perdoar os seus pecados e curar todas as nossas enfermidades. No nome de Jesus, receba esta mensagem que estou falando para você vinda do céu. No nome de Jesus, receba esta mensagem. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo abençoe. Se você estiver doente, que venha receber a cura divina agora, no nome de Jesus. Passa essa mensagem para frente, para que outras pessoas possam ser beneficiadas. Deus abençoe. Amém.